Então, pessoal, vamos retomar e nós vamos falar sobre o financiamento do SUSP e vamos falar também um pouquinho sobre as dificuldades da descentralização do SUSP, ok? Então, vamos lá. No nosso próximo slide, nós temos aqui o que o SUSP dispõe como fonte de recursos. Em primeiro lugar, seus recursos são provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é antigo, né, gente? Olha aí. Ele foi criado em 2001 pela Lei 10.201 e é a principal fonte de recursos financeiros destinados ao financiamento de projetos, programas, ações e despesas com equipamentos e sistemas para a segurança pública e prevenção à violência. Esse fundo ele é gerido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e ele é alimentado por dotações orçamentárias da União, doações, contribuições e transferências, entre outras fontes, e, recentemente, recursos provenientes da Loteria Federal, das loterias federais, também passaram a compor o fundo, aumentando bastante sua capacidade de investimento. E vamos entender que a área de segurança tem tem que ter um investimento constante em equipamentos, né? Aí considerados as armas, os veículos, né? Todas essas coisas, e também equipamentos no sentido de instalações, né? Além de treinamento pessoal, né? É essencial o treinamento adequado dessas forças. Então, essa questão dos recursos é uma questão muito crítica aí para a segurança pública. Eu falo isso porque eu já tive até situações, eu já trabalhei um pouco com a área de segurança pública, e eu já tive até situações em que, estando numa organização de segurança pública no nível estadual, na verdade não era nem no nível estadual, era aí no nível distrital mesmo. Eu cheguei a perceber situações onde as polícias elas ficavam dependendo de recursos que estavam por chegar para dispor de munição e de combustível. Então, isso é uma área assim, bem crítica, né? Que o recurso, na verdade, ele não pode ser contingenciado. Né? Na segurança não tem como contingenciar recursos. Essa é a questão delicada. Bom, além do Fundo Nacional de Segurança Pública, nós temos o Fundo Penitenciário Nacional, que ele é de 1994, e que, embora o principal foco seja o sistema penitenciário, o FUNPEN, ele é também relevante para o SUSP, porque ele financia a construção e reforma de estabelecimentos penais, a modernização e aprimoramento das instituições e dos sistemas penitenciários estaduais e do Distrito Federal. E, na verdade, nós sabemos que o sistema penitenciário ele é um nó, né? Onde no Brasil se diz, inclusive, que as penitenciárias às vezes funcionam como escolas do crime, né? Então, esse fundo ele é muito importante e é muito importante que haja sempre a disponibilidade desses recursos para os estabelecimentos penais. E tem também, né, as guardas, a polícia penal também tem, né, os agentes penitenciários, etc. Então, ele é abastecido por dotações orçamentárias, além de recursos advindos de penas pecuniárias, né, aquelas penas que são pagas em dinheiro e até do confisco de bens, né, desses de criminosos, etc.
Além disso, tem doações e outras fontes para o Fundo Penitenciário Nacional. Avançando um pouco, ainda falando do financiamento do SUSP, existem transferências voluntárias e convênios, mediante os quais os estados, o Distrito Federal e os municípios recebem transferências voluntárias da União, estabelecem convênios com a União e que são importantes para financiar projetos específicos na área de segurança pública nos governos subnacionais. Tem orçamentos próprios, além de recursos federais, os entes federativos, eles destinam parte de seus orçamentos próprios para a segurança pública, de acordo com suas prioridades. Tem emendas parlamentares ao orçamento da União, que são outra fonte de recursos para o financiamento de projetos de segurança pública, permitindo que os deputados federais, os senadores, direcionem verbas para as ações específicas em seus territórios, seus estados e municípios. E tem programas e ações estratégicas, né? Porque o governo federal pode lançá-los com financiamento específico para áreas prioritárias dentro da segurança pública, como combate ao crime organizado, violência contra a mulher, tráfico de drogas, violência contra grupos minoritários, né? Como, por exemplo, da comunidade LGBTQIA+, e ainda até mesmo a projetos específicos de proteção das populações não brancas, que costumam ser alvo de muita violência. Então, tudo isso aí é o sistema de financiamento do SUSP. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades, né, específicas do SUSP. Então, vamos ver o nosso próximo slide, onde nós vamos ter uma pequena avaliação da descentralização do SUSP, do ponto de vista dos seus problemas. O primeiro problema é a desigualdade regional. É um problema premente no Brasil, né, gente? A desigualdade regional é um problema muito sério. Por quê? Porque ela desequilibra a capacidade de resposta do sistema, né? Então, tem que lidar com as desigualdades regionais, tanto em termos de capacidade institucional quanto de recursos financeiros. E, para isso, são essenciais mecanismos eficazes de redistribuição dos recursos e apoio técnico aos entes federativos menos favorecidos, né? A coordenação e cooperação é outro desafio entre os níveis de governo e até de modo a superar disputas políticas e institucionais, né, que acontecem nessas áreas. Então, o exato limite de cada uma das organizações, né, isso aí é um problema sério. A integração entre os diferentes órgãos de segurança pública e defesa social, ela é dificultada por barreiras institucionais e culturais, inclusive a resistência à mudança, competição por recursos e falta de uma cultura de negociação e cooperação. É isso mesmo, essas organizações elas são muito insuladas, elas não estão acostumadas, elas não são socializadas numa cultura de negociação e cooperação. É o contrário, elas são insuladas e operam de acordo com uma lógica muito hierárquica. Então, tudo isso dificulta bastante, né? Avançando para o próximo slide, nós temos ainda que existem aquilo que se chama dificuldades de interoperabilidade, que é uma linguagem bem própria aí da área, que diz que a falta de sistemas de informação compatíveis entre os diferentes órgãos e níveis de governo dificulta o compartilhamento de dados e informações. Dificuldades na interoperabilidade. Isso é um pouco de linguagem própria do pessoal da área de informação, né? Onde eles se queixam da falta de sistemas de informação compatíveis. Não é que falte o sistema de informações, porque esse recurso tecnológico já está bem disseminado aí na área
da segurança pública, mas é que, às vezes, os sistemas informatizados dos órgãos e dos níveis de governo subnacionais não conseguem conversar entre si, né? Então, isso dificulta o compartilhamento de dados e informações, e sem dados e informações não há como planejar e executar de forma coordenada as ações de segurança, né? A informação é fundamental nessa área, né? Essa área tem, inclusive, setores de inteligência que precisam da informação para poder operar, né? Informação que seja compartilhada entre os níveis de governo, os diferentes níveis de governo, e entre os diferentes órgãos. Se isso não acontecer, tudo fica tendo suas lacunas, né? Além disso, há uma distribuição desigual de recursos financeiros, humanos e tecnológicos entre os estados e municípios, resultando em capacidades operacionais muito diferentes e muitas vezes insuficientes para enfrentar os desafios da segurança. Muitos estados e municípios dependem muito, muito mesmo, de recursos federais para financiar suas ações de segurança pública, sofrendo muito com atrasos e dependência de agendas políticas. O que ele está falando, né? Inclusive a questão do contingenciamento, né? Prejudica muito essa área. E, por fim, uma coisa que raramente as pessoas consideram, mas vamos lembrar que nós estamos tratando de política pública, mudanças políticas frequentes resultam na descontinuidade de programas e políticas de segurança pública, prejudicando a construção de estratégias de longo prazo. Então, é isso mesmo, né, gente? As mudanças políticas são o quê? Mudanças de governo, mudanças internas ao mesmo governo, troca de ministros, troca de secretários, tem a questão daquilo que a gente já viu, das coalizões dentro do subsistema, né? E que de vez em quando tem uma dança de cadeira e mudam os membros, e aí as coalizões ficam meio, como vou dizer, desordenadas, né? Então, todos esses são aspectos que dificultam a descentralização do SUS, porque, volto a lembrar, é um processo bastante recente. Então, eu creio que aqui nós concluímos a nossa discussão sobre o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública e Defesa Social, e vamos começar com o nosso próximo sistema, que é o da política de drogas, né? Então, vamos ver logo em seguida. Até daqui a pouco.